Bom dia, boa tarde, boa noite para você que acessou agora o Papo de Arte. Olha, pessoal, alguns vídeos do meu canal sofreram bloqueios do YouTube, talvez por imagens, vídeos, fotos, não sei exatamente. Enfim, vou estar regravando alguns vídeos e para você que já assistiu, é uma oportunidade interessante para poder rever. E você que não viu ainda, tá aí, Van Gogh. Seja muito bem-vindo ao Papo de Arte. Fala galera, bem-vindo aqui de volta ao Papo de Arte. Como sempre tenho dito aqui no início dos meus vídeos, não esqueça de dar o seu like no vídeo e se você não tiver inscrito, inscreva-se e deixe também aqui o seu comentário. Isso é muito, mas muito importante para o canal. Isso simplesmente vai me proporcionar condições de levar até você mais e mais conteúdos relevantes de tudo que envolve arte. Então dá aí o seu like, se inscreva e deixe também o seu comentário. Não vai te custar nada. Vamos nessa? Van Gogh. Que bom poder falar de novo do Van Gogh, né? Esse gênio que entrou para a história da arte, com suas pinturas, com seus trabalhos que ainda hoje são vistos por milhões e milhões de pessoas. E falar do Van Gogh, galera, falar de alguém que não queria simplesmente pintar quadros, mas sim pintar a vida, pintar a alegria, né? Pintar a agonia, enfim, tudo que pudesse expressar seus sentimentos mais profundos, aquilo que está, digamos assim, no porão da alma, né? Aliás, eu penso que esse deve ser aí a essência da arte, né? Passar para o público aquilo que verdadeiramente o artista sente e, em muitos casos, aquilo que o artista vive. Starry, starry night. Flaming flowers that brightly blaze. E ao analisarmos a vida do Van Gogh, pessoal, a gente entende que o cara era realmente intenso, inquieto, repleto de conflitos e muitas perturbações também. A obra do Van Gogh é um marco na história da arte, né? A sua beleza plástica é notável e os elementos que compõem sua pintura mostram aí um artista maduro, ou seja, um camarada que sabia manusear muito bem os pincéis, as cores. E é interessante pontuarmos que, apesar dos atributos na vida do Van Gogh, a gente percebe sim, como eu falei no primeiro vídeo, a existência de uma linha tênue entre a normalidade e a loucura, a sobriedade e o insano, né? E o caso mais contundente a respeito disso é o que aconteceu no ano de 1888, quando, num momento aí de forte depressão, o pintor cortou um pedaço da sua própria orelha. E veja que doideira, o camarada fez desse episódio, acredite, uma pintura, o tão famoso quadro Autorretrato com Orelha Cortada. Mais à frente eu falo sobre esse fato. Olha, quando começamos a ir um pouco mais a fundo sobre a vida e o comportamento do Van Gogh, a gente conclui, né, que a arte era uma ferramenta de sobrevivência para o camarada, né? Até porque, ao lermos um pouco mais sobre a sua vida, a gente entende que o Van Gogh tinha aí uma saúde emocional, evidentemente, no mínimo, instável. Mas apesar de todos esses conflitos e instabilidade, o Van Gogh é considerado um verdadeiro gênio da pintura. Teve uma carreira relativamente curta como pintor, né, cerca de uns 10 anos. É semelhante a um outro gênio da arte chamado Caravaggio. Aliás, aqui no canal tem um vídeo sobre essa figura muito interessante, vale a pena depois vocês conferirem. Eu vou colocar aqui para vocês o link. Não esqueçam de depois dar uma conferida. Enfim, o Van Gogh teve aí uma carreira relativamente curta, como eu falei, mas produziu uma quantidade absurda de telas, deixando aí um legado impressionante. Vicente Van Gogh nasceu em Zundert, na Holanda, no dia 30 de março de 1853. Filho do pastor calvinista Deodorus Van Gogh e Diana Cornelius. O Van Gogh era o primeiro filho de 6 irmãos e em 1869 ingressou em um internato provinciano, né? E desde pequeno teve uma vida, vamos dizer aí, difícil, marcada pela pobreza, pela miséria e doenças. O seu irmão mais novo, o Theo, foi uma figura primordial na vida do Van Gogh, né? Durante muitos anos, pessoal, eles se corresponderam por cartas e o Theo, além de ajudá-lo financeiramente, sempre acreditou na potencialidade do irmão e mais, esteve ao seu lado durante grande parte da sua vida.
O Van Gogh iniciou seus estudos em diversas instituições de ensino, foi estudante regular, adquiriu o hábito da leitura, que o auxiliou aí no conhecimento informal durante toda a sua vida. Com 15 anos, abandonou os estudos e no ano seguinte passou aí a trabalhar como comerciante de artes por indicação do seu tio. Alguns anos depois, foi para Londres e mais tarde ele foi para Paris. Já em Amsterdã, na Holanda, estudou teologia e começou a viver de forma intensa o evangelho. Com cerca de 20 aninhos de idade, Van Gogh viajou para a Bélgica a fim de ser missionário. Nessa época, envolveu-se aí com a dura vida dos trabalhadores nas minas da região. Olha, pessoal, apesar de viver bem com o que tinha, o Van Gogh passou a dormir em condições precárias, e ajudar os necessitados. Uma postura nítida de um camarada que desejava ter aí certa semelhança com aquele povo simples e humilde. Mas o seu comportamento não foi compreendido e logo foi negado aí a permissão para ele pregar o evangelho naquele lugar. Frustrado, abandonou a vida religiosa e passou a se dedicar exclusivamente à arte. Em 1880, Van Gogh começou a dedicar-se realmente ao estudo da arte, frequentando a Escola de Belas Artes, sendo muito influenciado pela pintura realista do Jean-François Millet. E posteriormente, ao voltar para a casa do seu pai, o Van Gogh ele continuou aí, com seus estudos. E nesse momento de sua vida, ele se apaixonou pela sua prima, mas foi rejeitado e isso abalou o cara profundamente. Depois ele foi para a cidade de Haia, onde mostrou seus trabalhos para os comerciantes do ramo das artes e passou a pintar com tinta e também com óleo. Mais tarde ele passa a se envolver com Maria Honecker, uma ex-prostituta conhecida como Cien. Envolveu-se com ela, que tinha aí um filho, estava grávida, acolheu a moça e o seu filho no ateliê, mas logo depois do nascimento da criança, Cien abandona o Van Gogh. A partir desse fato, curiosamente, Van Gogh decididamente passou a não ter mais nenhum envolvimento amoroso significativo até o fim da sua vida. E em 1883, o pintor volta para casa dos seus pais e lá permanece aí por uns 2 anos. E nesse período, pessoal, ele se dedica aí ao estudo da cor e pinta mais de 200 obras. Exatamente durante esse período, Van Gogh, fosse por incompreensão ou não, ele passa a ser visto como um camarada, vamos dizer, rebelde, um camarada cuja personalidade já evidenciava certa preocupação. Em meio a tudo isso, o artista dá aulas de pintura e incentiva os alunos a usar o método de pintura rápida e sem retoques. Em 1885, com a morte repentina do seu pai, o Van Gogh decide ir a Antuérpia, onde passa ali uns 3 meses, mais ou menos, e foi um momento de fato importante na sua carreira, marcado aí por influência da arte japonesa, com o qual ele teve aí o contato nessa cidade. Podemos notar também, pessoal, algumas características presentes nas obras do Van Gogh nesse período, como a utilização de cores fortes e o uso recorrente de linhas. Em 1886, Van Gogh vai a Paris pela primeira vez e fica ali por uns 2 anos vivendo com seu irmão Theo. E lá ele se envolveu com o Estúdio Carmon e teve contato com muitos pintores destacados da época, como, por exemplo, o Toulouse-Lautrec, o Paul Gauguin, Monet, o Renoir, Degas, o Seurat, enfim, uma galera da arte. E isso, evidentemente, levou o Van Gogh a estar mais próximo da arte impressionista e do pontilhismo, que influenciaram demais a sua carreira. Em 1888, Vicente Van Gogh segue para Arles, cidade situada no sul da França, e intensifica o seu trabalho. Pouco depois, o amigo e pintor Paul Gauguin junta-se a ele. Ambos tinham aí o objetivo de fundar uma comunidade de artistas em Arles. Entretanto, diante de uma convivência, surge ali desentendimentos entre os pintores, pois o temperamento de cada um era realmente muito forte, era diferente, algo que realmente preocupava, Yes, sales brother. I'm Paul Gauguin. We have to start a revolution, do you understand? We have to create a new vision, a new way of painting. E não deu outra, Certo dia os caras brigaram feio e durante essa briga o Van Gogh ataca Paul Gauguin com uma navalha. E transtornado com o acontecimento, o Van Gogh corta sua própria orelha e entrega uma amiga prostituta para que ela dê ao pintor Paul Gauguin. Olá, Gabi. Olá, Vincent. Eu trouxe um presente pra você. Andou brigando? É mesmo. Cuide bem disso. Claro, docinho. Vou pensar no seu caso.
Absolvido por uma grande depressão, em 1889, Van Gogh se interna voluntariamente no Hospital Psiquiátrico Saint-Paul-de-Moselle, na região de Provença, fica ali mais ou menos um ano. E mesmo no hospital, pessoal, o Van Gogh não deixou de pintar, atividade que o ajudava a sobreviver diante de tanto sofrimento, né? E ao sair do hospital, o artista volta a Paris para visitar o seu irmão Theo. E lá, ele passa aí uns 3 dias, conhece o sobrinho e encontra-se com seus amigos artistas. Em 1890, ainda em Paris, Van Gogh faz amizade com o médico psiquiatra Dr. Cachet, que era um grande amante das artes. É interessante que o artista o retrata em uma tela que ficou famosa, né, chamada O Retrato do Dr. Cachet. Inclusive, nesse período, pessoal, ele aproveita e faz pinturas daquele povo e daquela cidade. No dia 29 de julho de 1890, Van Gogh, com apenas 37 anos, falece nos braços do seu irmão Theo, aquele que sempre acreditou no talento do irmão. A história mais recente afirma que Van Gogh atirou contra o próprio peito, mas há quem diga também que meninos da região assassinaram Van Gogh. Afinal, nunca encontraram arma. O gênio Van Gogh produziu mais de 400 telas e durante toda a sua vida somente uma foi vendida. Atualmente, acreditem, as suas obras estão entre as mais valiosas, as mais caras do mundo. Esse foi o Van Gogh. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo, querendo Deus. Tchau! Colors changing hue, morning fields of amber grain, weathered faces lying in